sejam bem-vindos ao Elas em Pauta, o canal onde as histórias e as vozes das mulheres são destaque. Eu sou Sandra Freitas, jornalista, gosto de contar história, gosto de conversar e debater sobre temas que fazem parte do nosso universo, do universo feminino. Tudo aquilo que é importante para você, com certeza você vai encontrar aqui no Elas em Pauta. E hoje não é diferente. O nosso tema dessa noite, já que nós estamos no mês de setembro, nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo e especificamente sobre as relações corporativas, como são os relacionamentos nas empresas, como deve ser a prevenção e os cuidados que nós precisamos ter para não entrar nessa estatística do Setembro Amarelo. E para falar com a gente sobre isso, nós convidamos a Jéssica Soares, que é consultora em RH, não é isso, Jéssica? Isso mesmo. Obrigada, Sandra, por ter me convidado. Sou Jéssica Soares, consultora de RH aqui em Praia de Minas. Trabalhei tanto com recrutamento e seleção, mas também com a consultoria de RH dentro das empresas, tanto daqui, tanto de outras cidades próximas também. Então, como o nosso canal, especificamente voltado, nosso site também voltado para contar histórias e temas de mulheres aqui de Pará de Minas e da região, esse é mais um tema que com certeza você vai gostar e vai aprender muito, né? Como em todos os nossos episódios, a gente tem sempre uma aula e eu tenho certeza que hoje não é diferente. Com certeza. Jéssica, para a gente começar, tá se falando muito, nesse mês, o que é o Setembro Amarelo, como começou essa campanha? Você pode falar para a gente? Com certeza. Bem, o Setembro Amarelo, ele dá o start em 1994, A história dele, assim como todos os meses, tem uma cor, tem uma campanha, o Setembro Amarelo é a mesma coisa. Setembro Amarelo, ele começa com a história de um jovem, que ele tinha seus 17 anos, ele tinha um carro, e ele adorava fazer parte de mecânica, mexer com isso, ele tinha uma habilidade muito boa com isso. E aí ele comprou o Mustang, reformou esse Mustang e pintou ele de amarelo. Mas em 94 aconteceu uma tragédia onde ele veio a cometer suicídio. Então, no velório dele, os familiares, os amigos deles ficaram muito comovidos com o que aconteceu e fizeram cartões. E dentro desses cartões, junto com esses cartões, tinha algumas fitinhas amarelas, escrito: se precisar, peça ajuda. E aí, com base nisso, é uma história dos Estados Unidos, é um jovem dos Estados Unidos, então isso alastrou, no país na época. E aí os jovens que queriam pedir ajuda utilizavam cartões amarelos ou fitinhas. E esse movimento começou a tomar uma proporção muito grande. É um movimento recente, é uma campanha bem recente. É uma campanha recente, é uma campanha muito recente. E aí foi em 2003 que a OMS, ela define, então, estabelece que dia 10 de setembro ia comemorar, ia falar sobre a prevenção, do suicídio. E aí é onde a gente estabelece o Setembro Amarelo. O amarelo, ele é por causa do carro. Por conta do Mustang amarelo. Exatamente. E qual a importância dessa campanha, principalmente do jeito que a gente tem vivido hoje, A gente tem visto, recentemente a gente até falou sobre uma pesquisa que saiu do afastamento do ambiente de trabalho por conta de esgotamento mental, uma pesquisa que saiu da Secretaria de Saúde do Estado de Minas, e Pará de Minas aparece entre as cidades do Centro-Oeste com um número maior de pessoas que se afastaram do trabalho por conta de problemas de esgotamento mental, e as mulheres são maioria nessa estatística. Então, qual é a importância dessa campanha para a gente tentar debater mesmo, discutir para diminuir esses índices? Assim, quando a campanha ela começou, ela já teve um movimento muito bom, porque de fato muitas pessoas já foram salvas, conseguiram a ajuda por causa disso. Quando a gente vai para a OMS, a gente consegue visualizar ali com relação a índice de suicídio, que aí a maior parte é de mulheres. Então a gente tem um índice muito alto de suicídio feminino, infelizmente. E aqui em Pará de Minas, não só aqui em Pará de Minas, mas de uma forma bem ampla das empresas, se fala muito pouco sobre o Setembro Amarelo. Na verdade, se fala muito pouco sobre saúde mental. A questão é essa.
A gente fala sobre saúde mental quando chega o Setembro Amarelo, porque E nos aí... outros meses ninguém fala mais nada. Exatamente. Porque o Setembro Amarelo, às vezes as empresas fazem, infelizmente, não são todas, obviamente, né? Mas muitas empresas falam sobre o Setembro Amarelo por modinha. Todo mundo tá falando, vamos falar sobre. Também. Assim como o Outubro Rosa, como o Novembro Azul. Muito. Não, Agosto Lilás. Agosto Lilás. Pô, Agosto Lilás quase não se fala. E aí, quando é em janeiro, a gente tem o Janeiro Branco, que é saúde mental. Pouquíssimas empresas falam sobre isso. Pouquíssimas, infelizmente. Então, assim, a empresa, ela é o lugar onde a gente mais passa tempo, né? Querendo ou não, a gente passa muito tempo ali na empresa, trabalhando, enfim. De fato, a empresa ela tem um peso muito grande. Ou para ajudar na prevenção, né? Para estar ali nesse movimento de prevenção o ano todo. Ou ela também entra como um viés muito pesado nessa questão de burnout, de esgotamento, de ansiedade, de transtorno, de depressão, né? Porque a gente não é só trabalho. A gente é vida, a gente é pessoal, né? Uma empresa, ela não contrata só uma mão de obra. Uma empresa, ela contrata um pai, uma mãe, uma mãe, exatamente. Então, tem todo um contexto. Então, quando a gente começou a falar, antes da gente preparar para gravar, a gente conversou sobre isso, porque a questão não é o trabalho. Né? O trabalho, né, como dizia meu pai, né, o trabalho é digno. Não é isso? Biblicamente falando, o trabalho faz parte da nossa vida, né? Todos nós precisamos trabalhar. Então, o problema não é o trabalho em si, é como lidar com essa situação, com as situações que acontecem no ambiente de trabalho. E quando uma pessoa começa a perceber esses impactos no ambiente de trabalho, qual é a primeira atitude que ela precisa tomar? Uma pessoa, quando ela está dentro da empresa, ou na empresa, ou da vida pessoal de uma forma geral, nem sempre ela percebe logo de cara. Porque o esgotamento, o burnout, ele vem de uma forma muito simplória. Então, ele vai vir com uma irritabilidade. Uma pessoa, ela começa a ir para casa e ficar muito irritada com qualquer coisa. Uma coisinha que está fora do lugar, ela já fica irritada. Muito fora do comum que é para aquela pessoa, né? Entre outras coisas, também outros sintomas, né? Que a pessoa ela vai identificando. Então, a primeira coisa é entender se faz sentido para ela. Faz sentido isso que eu tô passando? Até onde eu consigo me movimentar para que algo diferente aconteça? Porque, sim, pode ter peso da empresa, né? Mas pode ser algo pessoal também, né? E aí é onde a pessoa precisa olhar para si, procurar ajuda, né? Identificar quais são os lugares de apoio que ela consegue de ajuda. Uma psicoterapia para ela conseguir, de fato, se analisar e entender qual ponto que ela precisa melhorar, né? Nem sempre é só sobre a empresa. Às vezes tem algo ali da pessoa que, junto com o trabalho, tornou o balde. Então, muitas vezes, assim, a gente costuma dizer, tô estressada, tô irritada, né, por pouca coisa. Então, são pequenos sinais que a pessoa já precisa começar a identificar. Não, tem alguma coisa errada aqui. Exato. Assim, eu escuto muito falar sobre uma comparação que é simples, mas funciona super bem. Se a gente tem um carro e no motor do carro ele começa a fazer um barulho diferente que você nunca ouviu, e esse barulho vai aumentando, a primeira coisa que a gente vai fazer é buscar um mecânico. Quando a gente começa a dar algum tipo de sinal, né, a gente tem várias coisas. Existe a somatização, né? A somatização, ela pode ser física. Então, a gente começa a ter manchinha na pele, a gente começa a ter gastrite, começa a ter queda de cabelo. É muito comum, principalmente nas mulheres, queda de cabelo. Então, a mulher passa assim, né, vem um monte de cabelo. O corpo reage, o corpo fala. O corpo, ele vai falar. Ele sempre vai falar. E aí, a partir disso, é onde a pessoa precisa, olha, tem algo de errado, né? Meu cabelo tá caindo muito. Pode ser algo hormonal, sim, mas pode não ser. Então, é onde você vai procurar um profissional. É meu cabelo. Pelo menos vai no profissional para ver se é algo realmente do cabelo. Senão, ele vai te encaminhar para um outro profissional.
né? Se for algo de mancha, procurar um dermatologista, talvez não seja só óleo na pele, né? Talvez esteja muito mais profundo do que a gente imagina. E você falou que a maioria das empresas não fala sobre esse tema, né? Ou só fala quando chega o Setembro Amarelo. E de que maneira, infelizmente, esse ambiente de trabalho não adequado pode agravar esses sintomas na pessoa? De diversas formas. Uma liderança inadequada. Então, dentro de toda empresa, tem uma cultura. É igual na nossa casa. Na nossa casa é diferente da casa do vizinho, porque a gente tem uma cultura diferente. Na empresa é a mesma coisa. Então, existem algumas empresas que têm na cultura dela cuidar da saúde mental. Então, tá sempre fazendo palestra, parceria com psicólogo, enfim. Mas tem algumas outras que não. E, infelizmente, às vezes se torna até um tabu, um mimimi, né? Aquela coisa de, não posso falar de saúde mental, que é um mimimi. Tá passando mal, tá sentindo isso, né? Se não é nada físico que pode ir no médico para poder resolver, se é algo bem mais profundo do que isso, é um mimimi. Aí uma pessoa que ela precisa de ajuda, ela só vai pedir ajuda para alguém que ela consegue ver que ela pode receber a ajuda. Que ela pode confiar, que vai entender aquela situação. Exatamente. Agora, se ela tá numa empresa que ninguém consegue dar esse suporte para ela, que ela não vê na empresa um suporte para ela conseguir pedir ajuda, porque se ela pedir ajuda vai ser retalhada, enfim, ela não vai. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, porque quando uma pessoa está com uma doença física, vamos dizer assim, né, você incentiva a pessoa a buscar ajuda, né? E quando fala que é uma doença mental ou emocional, não, é bobagem, daqui a pouco isso passa. Então existe ainda muito essa cultura, né, da gente, não só nas empresas, mas muitas vezes também na família, né, onde a gente convive. E eu acho que a pressão em cima das mulheres é pior ainda, porque culturalmente falando, as mulheres elas foram ensinadas, né? A maior parte foi ensinada, principalmente das gerações anteriores, que mulher não pode reclamar, mulher tem que dar conta de tudo. Mulher tinha 10, 15 filhos e tinha que dar conta. Tem que exercer vários papéis ao mesmo tempo. E não podia trabalhar, né? Não tinha nem tempo para trabalhar, né? E hoje mudou muito isso, né? O nosso cenário ele mudou muito. Então, existe, assim, essa pressão. Sempre vai existir essa pressão. Uma pressão, por menor que seja, ela vai existir. E na mulher também, por exemplo, as gerações passadas não podiam trabalhar, né? E agora a mulher precisa sair para trabalhar, mas ao mesmo tempo ela não deixou aquelas outras funções que a maioria das mulheres exercem, né? De mãe, dona de casa, esposa, precisa ter aquela jornada tripla. Então também como é que ajusta isso tudo? Então por isso que essa pressão em cima das mulheres é muito maior também. Muito maior. Uma mulher, ela tá em casa, ela tá fazendo os afazeres dela, tem problema com o filho, porque o filho tá com alguma questão na escola ou na faculdade, né? Tem as questões que o marido às vezes traz para dentro de casa e ela tem que fazer aquela gestão toda, né? Fazer aquela situação toda, ela tem que fazer aquele controle e aí chega na empresa, a empresa não dá nenhum tipo de suporte. A empresa, ela não tem papel de psicólogo na vida da pessoa. É óbvio, a gente sabe que as empresas têm que faturar, né? Tem que ter lucro, até porque se não tiver lucro numa empresa, ela vai falir. Mas uma empresa, ela pode ser, sim, ao mesmo tempo que buscar o lucro para ela, dar suporte para aquelas pessoas que estão ali, né, vendendo o tempo delas para aquela empresa crescer. E não é tão difícil. E a partir do momento que o funcionário está bem ajustado ao ambiente, com certeza ele vai trabalhar melhor, né? Ele vai ter menos preocupações, menos crises, vamos dizer assim, e de alguma forma a empresa também vai ser beneficiada. Com certeza, com certeza. Quem me dera se todas as empresas conseguissem entender a profundidade disso. Se investir no funcionário, se investir no bem-estar e na saúde do funcionário, o retorno é para ela também. É claro que é para o funcionário, obviamente, para ele, para a família dele, mas é para a empresa também. Um bom funcionário que ele produz bastante, que ele está bem, ele vai produzir, ele vai fazer mais entregas, né? Uma liderança que está bem ajustada, que tá tendo todo o suporte que é necessário, que a empresa consegue oferecer, né? Porque a empresa vai ter um limite. Uma liderança que está bem engajada, ela propaga isso com os outros.
E como, por exemplo, você falou sobre a irritabilidade, né, estresse, como os patrões, os chefes, os gestores, né, e os colegas de trabalho podem, de alguma maneira, ajudar ao perceber que alguém do lado está enfrentando uma situação assim, por exemplo, está se irritando à toa, assim, entre aspas, né? Como é que os gestores e esses colegas podem ajudar? Tudo vai de cultura. Uma empresa que já tem na cultura dela, então já é de praxe falar dentro daquela empresa sobre saúde mental. Então as pessoas já vão começar a ver mais fácil, a entender mais fácil algum sinal. Então, uma pessoa que anda irritada, olha, isso aqui pode ser alguma coisa, né? Pode estar com alguma crise, então vamos ajudar. Agora, uma empresa que não tem, já dificulta porque as pessoas não vão conseguir ver. Então, uma forma é que quem consiga ver, porque normalmente quem está passando pela crise não vê, é tentar dar o máximo de suporte possível, chamar, ouvir, né? Muita gente não consegue falar, porque não tem ninguém para falar. Uma mulher chega em casa, tem aquele monte de coisa para fazer, o marido e a casa e tudo, não tem nem tempo, né? Ela não encontra um tempo ali para poder conversar. E às vezes é só um ombro ali para poder falar, desabafar. Tem muita gente que consegue se encontrar na fala. Inclusive, a psicoterapia é isso, né? Uhum. A gente se encontra, a gente desata os nossos nós, a gente pega ali um novelo e deixa e desembola ele todo, é na fala. Então, é falando, né? O amigo, ele não é um psicoterapeuta, não é um médico, não é psiquiatra, mas ele serve como ali um ombro, né? Pelo menos um apoio, né? Um apoio. Né? Rede de apoio, né? Pra gente é super importante. E não dizer que a pessoa tipo, tem que sair dessa, De forma né? Precisa realmente desse apoio. E a gente tem ouvido falar também sobre a questão de que depois da pandemia, parece que se instalou um caos de problemas de saúde mental. Você percebe isso no seu trabalho ou já era mais ou menos assim e continua a mesma coisa? Assim, na pandemia, a gente viu que as coisas se agravaram muito, né? A gente estava vendo, todo mundo estava vivendo o mesmo caos. Então, tinha muita gente perdendo familiares, muitas famílias aí, né, sendo destruídas, filhos ficando sem pai, sem mãe, muita empresa falindo, né, porque tinha que fechar as portas, não tinha como faturar, não tinha como não ter lucro nenhum. Então, de fato, teve sim uma mudança depois da pandemia, mas hoje eu acredito que é mais por a gente falar. A gente já tinha burnout antes, a gente já tinha crise de ansiedade antes. Pegando sobre a Bíblia, na Bíblia fala quantos anos, milhares de anos atrás, né? Ele já falava sobre isso, só que não com a clareza com que a gente consegue falar hoje. Então, falar sobre saúde mental hoje está começando a ser menos tabu, mas ainda assim é. E a gente falou sobre a questão, você falou sobre a questão das empresas criarem, né, esse ambiente, né, falar sobre o tema. Como um profissional de RH, né, age para poder implementar esses trabalhos? Como é que é feito isso? A gente vai de acordo com o perfil da empresa. Então, por exemplo, hoje a gente tem várias ferramentas, tá? Uma empresa ela pode implementar uma parceria com o psicólogo. Então, o psicólogo pode atender com valor social ou sem custo mesmo. Né? A empresa arca com todos os custos ali de um psicólogo para poder atender, né? Um psicólogo clínico, não é o psicólogo da empresa, é um psicólogo de fora, né? Um clínico, que tem ali uma parceria e faz o atendimento. Tem plataformas, várias plataformas online de atendimento que as empresas fazem parcerias também, né? Mesma coisa, ou arcam com todo o custo ou com uma parte do custo. Mas é preciso dar uma olhadinha de acordo com o perfil da empresa. Então, por exemplo, uma empresa que ela tem um perfil de profissional que tem dificuldade com informática, né? E que no trabalho, no dia a dia, não tem contato nenhum com informática e é um perfil que tem mais dificuldade, se a empresa implementar uma plataforma online, o retorno disso pode não ser tão produtivo quanto ela estava esperando. Então, é tudo dar uma analisada de como que é o perfil. Mas a gente tem salas que a gente pode implantar, sessões, por exemplo, de yoga,
de alguma atividade física que algumas empresas fazem, né, de juntar todo mundo. Tem algumas empresas aqui, inclusive em Pará de Minas, que tem grupos de futebol, né, para os homens. As mulheres, elas podem ter grupo de yoga ou de corrida, que elas fazem em grupo. Então, assim, tem muita coisa, né? A atividade física, a gente fala muito sobre isso, né, de atividade fazer, mas de fato é muito importante a atividade física também para a saúde mental, tanto para a física, tanto para a mental. E criar ambientes dentro da própria empresa, por Exato. exemplo, eu já conheci empresas onde tinha, por exemplo, sala de jogos, É uma delícia. sala de televisão, né, para relaxar na hora do almoço, tipo pracinha, com bancos de pracinha para os funcionários sentarem para conversarem. Isso também é importante. Demais, ajuda muito, ajuda muito. Claro que a gente tem outros movimentos também que a gente consegue fazer, mas isso ajuda bastante também nesse processo, né? Principalmente dele não ficar só em setembro, mas a gente conseguir falar sobre isso e fazer ações ao longo de todo o ano dentro da empresa. E como quebrar essa barreira, né? Porque ainda existe muito tabu, existe muita dificuldade de falar. Como, por exemplo, colocar na cabeça das pessoas que a gente precisa falar sobre o Setembro Amarelo de janeiro a dezembro? Falando. Falando. Talvez parece ser redundante, mas de fato né? Uma coisa, ela só vai parar de ser tabu quando a gente começar a falar sobre e falar mais, né? E falar com naturalidade. Exatamente. Então a gente só para as coisas só param de ser um tabu na vida, na rotina, quando a gente começa a falar sobre, a levantar questões, né? E é isso, é para falar. Tem que falar mais sobre. Falar janeiro, falar fevereiro, março, abril e todos os meses, até que isso se torne algo necessário. Assim como tô com dor de dente, vou no dentista, tô com uma crise, vou no psicólogo, tô com uma crise, vou no psiquiatra, tô numa crise, preciso de ajuda. Vou ligar pro CVV, né, que é um centro de valorização exatamente. da vida. Que seja, preciso de ajuda, é natural, vou pedir. Então já é automático. Ainda não é automático. Uma dor de dente, você vai no dentista, porque é automático, você não vai procurar um açougueiro. Você vai no dentista. Então, se você tá com alguma crise, é procurar um profissional. E o Setembro Amarelo, especificamente, é de prevenção ao suicídio, né? Exato. Então, como você falou no início, as coisas começam de pequenas atitudes, né? E como as empresas podem ajudar nessa prevenção, para isso não chegar no limite máximo e trágico, né, da pessoa querer tirar a própria vida? Fazendo pequenas campanhas ao longo de todo o ano. Fazer alguma campanha. Não necessariamente a gente vai falar ao longo do ano sobre o suicídio. Né? A gente fala sobre o suicídio mesmo, a gente traz mais à tona essa palavra, essa questão, em setembro. Mas o que leva ao suicídio? Crise de saúde mental. Então a gente precisa falar sobre saúde mental, sobre cuidado. E quando a gente fala sobre saúde mental é muito amplo, mas existe várias questões que podem gerar uma crise. O trabalho, a casa, finança, financeiro abala muito, entre várias outras questões. Então é trazer várias pautas que a empresa pode trazer para conscientizar as pessoas ao longo do ano todo. Falar sobre, fazer uma campanha, né? Muita empresa não fica só dentro da empresa, abre para o público, faz campanha que envolva, né, a sociedade local ali. E isso é muito legal, isso é muito importante para ela poder fazer. Não deixar só para setembro. E assim, é algo que precisa mobilizar toda a sociedade, né? Precisa. E recentemente a gente já tem visto, graças a Deus, muitas igrejas também falando sobre isso. Então, assim, é um papel de todo mundo, né? As empresas também podem ajudar nesse processo, a família, a sociedade de um modo geral, né? Dando suporte, dando formas da pessoa se tratar e conversar e ter acesso a esse tratamento, e as igrejas também. Então, todo mundo faz parte desse processo. Com certeza, todo mundo. Onde tem pessoas, pode ter uma crise na saúde mental. Onde tem pessoas. Porque a gente... É claro que a gente tem momentos muito bons na vida, né? Mas tem momentos ruins também, tem momentos difíceis. A partir do momento que você vive ali a semana toda, né? Em dias mais tristes do que momentos felizes, né? Ou neutros, não necessariamente precisa estar naquela alegria.
é um alerta, né, para a gente poder colocar uma luzinha ali. Então é importante que todo mundo fale, na igreja, que seja na esquina, falar com o padeiro, qualquer coisa. É importante a gente falar sobre, né, ficar atento. Algumas pessoas que estão com ideação suicida, elas brincam muito com palavras, né? Nossa, como eu não queria estar aqui, como eu queria morrer, naquele tom de brincadeira, né? Mas não é bem uma brincadeira. Então, são alertas que a gente tem e que talvez com a rotina, com o dia a dia, com o cansaço, com a correria, a gente não olha para o outro. A gente não olha nem para si, quem dirá para o outro, né? Então, é importante que todo mundo fale sobre. Porque aí todo mundo começa a ficar alerta, começa a prestar atenção. E como é que, por exemplo, para que esse funcionário, né, esse colaborador tenha liberdade para chegar nesse gestor e falar sobre o assunto e buscar ajuda, né? A campanha, se precisar, peça ajuda, não é isso? Então, como é que esse funcionário, esse colaborador pode se sentir à vontade dentro de uma empresa para buscar esse tipo de ajuda? O que essa empresa precisa fazer? Se movimentar de cima para baixo. Então, um colaborador que ele vai procurar o líder dele precisa estar preparado, né? Precisa estar não acreditando que é um mimimi. Uhum. Então, é uma questão de cultura. Então, ela começa de cima para baixo, com movimentação, que às vezes é pequena, né? Você pega uma empresa que ela nunca falou sobre, ela vai começar com poucas ações. Vai fazer uma palestra em setembro, em janeiro faz outra. Vamos falar de novo em março, né? Então, são pequenas ações. Começa a olhar um pouco sobre o ambiente, como que está o ambiente, como que a gente pode fazer para movimentar o ambiente. Porque aí o colaborador, ele vai ver que tem algum movimento acontecendo e aí ele vai querer falar assim, olha, acho que aqui eu posso levantar minha mão e falar que tem alguma coisa que está acontecendo de errado aqui, que não está normal para mim. Mas é só a partir do momento que tem uma movimentação na empresa. Assim como a gente faz leitura corporal, a gente faz leitura de cenário. Então, se uma empresa, ela fala com você da seguinte maneira, pode pedir ajuda para mim, mas o funcionário percebe que ele não pode, que na verdade é mentira, que se alguém pedir ajuda vai ser retalhado, ele não pede. Então, é com pequenos movimentos, a liderança vai começando a ser moldada. Então, começa de cima para baixo, para a gente começar a movimentar ali dentro. E essa pessoa que está precisando de ajuda, mas percebe que não tem como ser ajudado no ambiente de trabalho. Né? Você falou sobre o CVV, existem outras formas dessa pessoa buscar ajuda, né? Sem precisar, por exemplo, se expor no ambiente de trabalho? Existem muitas. Principalmente aqui na nossa cidade, né, em Pará de Minas, a gente está com maior quantidade de psicólogos dentro da rede pública. Então, hoje, praticamente, se não me engano, em todos, na verdade, todos os postos de saúde, a gente tem um psicólogo para poder dar essa atenção, né, para poder dar esse suporte. É claro que a rede de apoio dentro de casa ela é muito importante também, né, você contar com o apoio dentro de casa, mas você também tem a ajuda dos psicólogos, da rede pública, né, de uma forma geral. E isso ajuda muito. Tem feito um movimento muito bacana aqui na nossa cidade. Então, por exemplo, é só chegar no posto do bairro e... Exatamente. E tem esse atendimento. Você tem esse atendimento. Você precisa agendar, né? Uhum. Porque, infelizmente, a gente tem um grande número de atendimentos, mas você consegue. E o CVV, ele é um número que você consegue ligar, que é 188. Você consegue ligar de qualquer horário, qualquer momento. Você não vai se identificar. Tá passando por uma crise, tá com alguma ideação, tá pensando alguma coisa, em fazer alguma coisa consigo mesmo, liga pra lá e conversa. É um canal para você conversar, para você desabafar, né? E aí a pessoa que tá do outro lado, ela vai só te ouvir, né? Ela não vai perguntar seu nome, você não tem que se identificar. É um canal de apoio. E é um canal muito bom, que pouquíssimas pessoas conhecem, infelizmente. Pouquíssimas pessoas, né? Acho que só é mais falado no Setembro Amarelo? Exatamente, né? Exatamente. Porque a gente vai falar de suicídio. E ele, de fato, é um canal para a pessoa buscar ajuda, né? São voluntários que ficam lá, né, dando todo o suporte, né? São profissionais também que ficam lá para poder acolher nesse momento. Sem rostos, sem nomes,
Apenas um local de apoio, um momento ali de apoio para a pessoa. Então, o primeiro passo é buscar ajuda, é pedir ajuda. Pedir ajuda. E pedir ajuda, a gente fala que, nossa, você tem que pedir ajuda. Para quem está passando, pode não ser tão fácil. Mas pedir ajuda não é sobre algo, sobre uma fragilidade. É, na verdade, sobre um ato de coragem. De dizer que, olha, não tô legal e eu preciso de ajuda. Né? Hoje a gente o Estado fornece vários meios, né? O CVV é um deles. A gente tem psicólogos em redes públicas, tem psicólogos que atendem com valores sociais, né? Graças a Deus, tem muitos psicólogos em todos os lugares, né? A gente tem uma faculdade aqui, a gente tem faculdade em Itaúna e em outras cidades também. Então, o volume, ele tem sido muito bacana. E sem contar que também tem psicólogos que atendem com valores baixíssimos pelo online. Então, tem muitas plataformas que você consegue fazer o acesso ali online, que também é pouco divulgado. E essa pessoa que recebe esse pedido de socorro, esse pedido de ajuda, como agir num primeiro momento? Olha, normalmente pode ser um amigo, né? Então eu ouvir, abraçar e tentar orientar essa pessoa para que ela consiga pedir uma ajuda profissional. Né? Um amigo, ele tem um papel importantíssimo, né? Então ele é o primeiro contato com uma pessoa que está passando por crise que ela vai ter. Mas ele não é o profissional que vai conseguir ajudar essa pessoa a sair totalmente daquilo, né? É claro que um amigo é muito importante, porque o amigo pode falar assim que vamos fazer uma caminhada todos os dias, vamos fazer um exercício junto todos os dias, né? Vamos fazer uma atividade. Isso é muito importante, porque faz em companhia, você vai conversando, vai fazendo as atividades, que é muito bom também para o corpo. Mas de fato é importante o acompanhamento profissional, porque se a pessoa chegou num ponto de dizer assim, não quero mais, vou dar fim, ela realmente precisa de uma ajuda profissional, porque não necessariamente é sobre o trabalho só, né, ou sobre o financeiro, tem todo um contexto, né? Infelizmente nós somos muito complexos. Então tem muita coisa. Pode ser uma infância mal vivida, né? Digamos assim, com muito trauma, uma adolescência com muito trauma. Então tem muita coisa ali a fundo que um profissional vai conseguir ajudar. Momentaneamente, óbvio que um amigo é muito importante, mas para ir a fundo e para que isso se cesse, é importante recorrer ali a um profissional. Aí terapia, medicamentos se necessário. Se necessário, sim. Atividade física, alimentação, porque tudo isso interfere, né? Com certeza. Tem gente que tem depressão por questões hormonais. Então, às vezes, precisa regular essa parte. Então, precisa ir num psiquiatra, né? Porque aí vai entender o que tem de déficit para poder repor, né? O que está acontecendo. Por exemplo, muita mulher, né, depois do parto tem a depressão pós-parto. Então, assim, é muita coisa, né, que pode gerar. Então, desde uma questão de infância, de adolescência, de questão de vivência mesmo, quanto uma questão hormonal. Então, nós somos uma engrenagem que precisa, né, de ajustes o tempo todo, né? Em todas as fases da vida. O tempo inteiro, o tempo todo. Não paramos. Exato. Jéssica, nosso tempo está acabando. Nós ficaríamos aqui falando muitas horas, com certeza, falando não só do Setembro Amarelo, mas, né, de todo esse cuidado que a gente precisa ter com a nossa vida, né? Como a gente acabou de falar, nós somos uma engrenagem, então a gente precisa cuidar de tudo, né? Espírito, alma, corpo, né? Tá com atividade física em dia, alimentação em dia, cuidar desse emocional, cuidar desse esgotamento, né? Então, assim, são coisas, por incrível que pareça, a gente escuta falar muito, mas acho que pela correria do dia a dia mesmo, a gente acaba ficando meio que acomodado. Tipo assim, já tô no estresse mesmo. A gente não se observa, a gente não observa a si mesmo. E a gente vai dando sinais, sabe? O nosso corpo vai dando sinais. Então, parar para poder pensar, o que está acontecendo? A gente não para. É tanta correria que a gente não consegue parar. E o ideal é parar nos primeiros sinais, como aqueles que você falou no início, né? O ideal é parar ali e ver, não, eu não sou desse jeito, tem alguma coisa errada. Exatamente. Para não chegar no limite
Com certeza. Esperar chegar num ponto de se cortar, né, de se mutilar e, enfim, chegar ao ponto de dizer assim, chega, vou tomar tal remédio, vou fazer tal coisa, porque já todos os sinais anteriores foram negligenciados, não foram vistos, né, pela correria, pelo dia a dia, ou às vezes até viu, mas falou assim, não, vou tomar um remédio, o que faça? Mas na verdade tem muita coisa, tem muitos sinais que a gente não vê, a gente não observa. E assim, a gente falou sobre a questão do pós-pandemia, você falou que já existiam todos esses problemas antes, mas essa correria que a gente vive, essa aceleração, pode influenciar nisso também? Da gente ignora o que está acontecendo e vai passando. Ignora. Tem tanta coisa, né? Igual comentou, a gente poderia ficar aqui tantas horas. Teria um assunto para nós inteiro. Mas existem muitas coisas. Por exemplo, principalmente depois da pandemia, a rede social ela se tornou muito presente. E principalmente nós, mulheres, a gente se cobra muito. Porque a gente vê um corpo perfeito. Uma mulher que tem uma casa gigantesca, tem ali 5 filhos, mas tá plena. Mas não é assim. A vida real, ela não é assim. Né? E aí a gente vai rolando aquele feed e a gente vai se cobrando mais ainda, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Eu já tô com 29 anos, eu não tenho uma mansão, a vida não é assim, né? Calma, que a vida não é desse jeito. A vida não é o que tá lá atrás da tela. Não, e quem tá postando aquilo tem suas questões também. Né? Por mais que seja uma pessoa rica, mas ela tem as questões dela. Quem diz que rico não fica triste? Que não tem depressão? São inúmeras pessoas que têm muito dinheiro, que são milionárias e cometem suicídio. Quantas pessoas famosas a gente conhece que já cometeram suicídio e que a gente olhava e falava assim, nossa, que vida boa que essa pessoa tem, é famosa, é rica, tem tudo que ela quer. Por que fez isso? Por que fez isso? Ela tinha tudo que eu queria. Né? Então, cada pessoa é um universo individual, pessoal. Por mais que sejam 2 irmãos gêmeos, cada um tem a sua vivência, cada um tem o seu jeito de pensar. Então, é tudo muito único, nós somos únicos, né? Então, a gente tem questões afundas que precisam ser analisadas, que precisam ser pesquisadas, que precisam ser sondadas. Jéssica, nosso tempo acabou. Infelizmente, nós teríamos, né, como eu já falei, teríamos muito assunto. Eu queria que você deixasse onde as pessoas podem te encontrar. Você atua aqui em Pará de Minas e na região também, né? Nas cidades vizinhas. Então, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais e que você fale para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui nesse bate-papo. Eu tô ali no Instagram como Sentido RH. Vocês conseguem me encontrar por lá. Atuo aqui em Pará de Minas, mas também atuo em algumas outras cidades, com recrutamento e seleção, com gestão de pessoas, né? Entre outros trabalhos que envolvam o RH, e a gente trazendo sempre essa pegada humanizada, né? O trabalho, ele precisa fazer sentido na nossa vida, né? Do início ao fim. Obrigada, Jéssica, por aceitar nosso convite. É um prazer, foi um prazer ter você aqui. Com certeza nós teremos outros momentos para falar de outros assuntos, né? Temos muitos assuntos. Da sua área, tem muito assunto, com certeza. E você que está nos acompanhando, que gostou dessa entrevista, curta aqui, deixa seu comentário, se inscreva no nosso canal, mande sugestões, sigam as nossas redes sociais, Elas em Pauta PM, porque é aqui de Pará de Minas. Deixe lá seu comentário, faça seu contato, diga qual assunto que você quer ver debatido aqui, analisado aqui, qual convidada você quer ver aqui também. A sua participação é muito importante para nós. Até a próxima. Tchau, tchau.